Cumprimento a todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos sustentado. E eu creio perfeitamente que os irmãos também têm recebido da parte de Deus esta dádiva, este dom, esta graça. E por falar em dons, nós estamos estudando sobre os dons espirituais, nesse segundo trimestre. Uma lição maravilhosa que vai tratar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É o tema da nossa lição. E na ocasião nós vamos estudar hoje a lição de número 2, que vai falar sobre o propósito dos dons espirituais. Na semana passada, o tema da lição foi deu dons aos homens, a concessão dos dons. Nós vimos que o dom é uma dádiva, que é um donativo, uma doação. O sentido da palavra dom é doar, dar. E o maior dom recebido por parte de nós, seres humanos, foi sem dúvida alguma, e é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Lá em João 13,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas ter a vida eterna. Então essa ação de dar, essa concessão, é que é chamada de dom. Então a maior dádiva foi Jesus para a humanidade. E na continuidade do assunto, nós vamos estudar o propósito desses dons. No vídeo passado eu terminei falando que os dons espirituais, até citei a verdade prática da primeira lição, onde fala que os dons são como dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Falei também que são ferramentas à disposição da igreja para que a mesma exerça a sua missão aqui na terra. E até cheguei a dizer que era do pastor Elienay Cabral, mas na verdade é do pastor Elinaldo Renovato a frase. E que são habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo com propósito, com variados propósitos. E hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, estudando justamente sobre o propósito dos dons espirituais. Bem, que Deus nos ajude e nos conceda a sua graça, a oportunidade de compreendermos melhor este assunto. O propósito dos dons espirituais é o tema da nossa lição. Estudar o propósito, irmãos, dos dons espirituais, antes mesmo de estudarmos a respeito dos dons em si, é muito importante. Certa vez, Aristóteles, um grande pensador grego, um filósofo grego, ele disse que a primeira causa da existência de um ser é a sua finalidade. Segundo Aristóteles, para ele, todas as coisas existentes têm uma finalidade, têm um propósito, têm um fim. E com os dons espirituais não é diferente. Inclusive, o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que confirma a frase do filósofo Aristóteles de que todas as coisas existentes ela tem a sua finalidade, o seu propósito. E como eu disse anteriormente, os dons espirituais, para os dons espirituais não é diferente. Há um propósito, há um objetivo, há uma finalidade, há uma intenção da parte de Deus. Aquilo que
se busca alcançar mediante os dons espirituais. Bem, a leitura bíblica em classe, segundo a nossa lição, ela está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Se não me foge a memória, parece que é do versículo 8, isso, do versículo 8 ao versículo 11. E também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 1 e o verso de número 2. E ao lermos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 1 e o 2, nós podemos observar aqui que os dons somente são alcançados, ou, aliás, os dons somente alcançam o objetivo principal para o qual foi concedido à igreja, só alcança o seu fim desejado a partir do momento que os dons espirituais eles são exercidos com amor, são executados com amor pela igreja. Veja que Paulo diz, versículo 1 do capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profetizar, ainda que conhecesse todos os mistérios, o dom da revelação, e toda a ciência, o dom do conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, falando sobre a operação de maravilhas e sinais, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Paulo deixa muito claro que os dons espirituais, ele só atinge o seu fim ideal para o qual foi concedido à igreja, só atinge o propósito principal se de fato eles forem exercidos com amor. Até então, Paulo, na mesma carta aos Coríntios, na primeira carta, no versículo de número 3, ele chega a dizer que cada cristão, cada um de nós, que esteja trabalhando nesse edifício, nessa construção, nessa edificação desse edifício, que é a igreja, é necessário cada um tomar cuidado de que tipo de material está sendo colocado sobre o alicerce que é Cristo. Primeira carta aos Coríntios 3, e o verso de número 9, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Então, Paulo deixa claro que nós devemos tomar muito cuidado no momento em que estamos exercendo esses dons, utilizando esses dons da forma correta e não da forma indevida. O dom, como nós vimos na aula passada, é uma graça divina, é uma concessão divina, não é mérito de ninguém. Em Efésios capítulo 2, verso de número 8, ele falando sobre o dom da salvação, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade, todos os dons provêm do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 17, ele deixa isso muito claro quando ele diz que toda boa dádiva, que dádiva significa dom, todo dom perfeito, toda capacidade, habilidade, enfim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, a qual não há sombra de variação alguma. E quando se fala nos dons espirituais, que eles são concedidos aos seres humanos, os dons são dados a todos, independente de idade, independente de sexo, independente de classe social. Quando nós lemos e vemos isso, na verdade, e lá em Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28, quando o profeta, ele nos mostra
que os dons espirituais, né, o dom do Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. Olha o que ele diz, versículo 28, capítulo 2 do profeta Joel. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Veja que ele diz filhos e filhas, né? Mostrando aqui que seria dado a ambos os sexos. Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossas crianças ou vossos jovens terão visões. Mostrando aqui que independe de idade, né? Tanto faz ser criança, jovem, um adolescente, um adulto ou um ancião, né? Os dons espirituais seriam concedidos a todos. E aí ele diz no versículo 29, e também sobre os seus servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Né? Não importa se a pessoa ela tem uma posição elevada ou não, se ela é servo ou empregado, se é patrão, não importa. O que importa é que a concessão dos dons é para todos, né? Independente de idade, de sexo e classe social. Bem, quando se fala em possuir, né, um dom espiritual, não, é bom a gente entender que quem possui um dom espiritual não garante que esta pessoa, ela de fato seja uma pessoa espiritual genuína, né? Uma pessoa espiritual verdadeira, porque a presença dos dons espirituais na vida de alguém não a torna uma pessoa espiritual, né? Não é garantia de que aquela pessoa é uma pessoa espiritual. Isso a gente vê na carta aos Coríntios, quando Paulo vai falar a respeito da igreja de Corinto, né? Capítulo de número 1, inclusive, Paulo fala no versículo de número 7, né, que a igreja ela era detentora de todos os dons espirituais, porque em vós não falta nenhum dom, né? Nenhum dom vos falta. Mas esta mesma igreja, que era possuidora de todos os dons, no capítulo 3, Paulo chama estes mesmos irmãos de carnais. Versículo 1 e o versículo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais, não havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Veja que o fato da pessoa possuir um dom espiritual não a torna ela uma pessoa espiritual, genuinamente, né, espiritual. Como também os dons espirituais não são sinais, né, de superioridade para ninguém. Muito pelo contrário. Quanto mais dons espirituais uma pessoa possui, mais escrava, mais serva esta pessoa tem que ser. É o que Paulo nos explica, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, o verso de número 1 e o verso de número 9 ao 13. Olha o que ele diz. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Vamos ler o versículo 13. Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo e como a escória de todos. Paulo diz que ele, né, e os apóstolos eram tratados com desprezo, como um resto, como gentalha, como a ralé da sociedade.
Mas no versículo 1 tem um detalhe bastante importante, né, quando Paulo diz que os homens nos considerem como ministros. A palavra ministro aqui, muitas vezes, ela é entendida, né, como alguém numa posição elevada, como alguém que exerce uma função elevada, como uma pessoa que preside alguma coisa, né, até mesmo a maioria dos irmãos, né, costumam chamar de ministros, né, os pastores, evangelistas e presbíteros. Não está errada essa aplicação. Porém, a palavra ministro aqui que Paulo utiliza no grego é hiperetes. E hiperetes, irmãos, é uma referência a um escravo, a um escravo subordinado, a um remador subordinado, a alguém que exercia ou empregava maior força. É o remador que fica na parte de baixo. Eu não me lembro o nome agora do navio, né? Eu sei que é alguma coisa, não me lembro agora, onde ficavam 3 grupos de remadores, né? Os da parte superior, da parte mediana, e aqueles que ficavam na parte de baixo, num porão, lá embaixo. Estes daqui de baixo eram os que colocavam mais força, né? Eram os que empregavam mais força para a condução do navio. E eram justamente estes daqui de baixo que eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade, né? Era considerada como a ralé da sociedade, porque a maioria deles eram pessoas criminosas que haviam cometido algum crime e que estavam até condenados à morte. Por isso que Paulo ele vai falar no versículo 9, dizendo que no entendimento dele, ele estava entendendo, né, que Deus havia colocado os apóstolos, né, por último, ou seja, na parte de baixo, para empregar mais força. Aí ele diz, como condenados à morte. Então, hiperetes, né, que é justamente o remador subordinado, o remador da parte de baixo, aquele que emprega mais força, né, é chamado de ministro de Cristo. Então, quando se diz que alguém possui um dom espiritual, né, não significa dizer que esta pessoa ela seja genuinamente espiritual, como também não é sinal de que essa pessoa é superior aos demais. Muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra que quanto mais dons uma pessoa possui, mais serva esta pessoa tem que ser. E é justamente o que Paulo está falando aqui. Então, logo, o propósito dos dons espirituais não é promover ninguém. Até mesmo já falamos antes que os dons não são méritos de ninguém, mas uma graça divina que é concedida a todos nós com a finalidade, né, de exercermos melhor a missão de Cristo aqui na Terra. Na verdade, dá continuidade ao que Jesus ele começou a, não só a fazer, como a ensinar. Né? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, no versículo 38, o apóstolo Pedro diz que Jesus, pela virtude do Espírito, né, operou muitas maravilhas. Olha o que ele diz. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Atos 1:1, Lucas, ele menciona, né, quando ele está escrevendo esse livro, né, para um senhor por nome de Teófilo, ele diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
Ora, tudo que está escrito na Bíblia, né, lá em Romanos capítulo 15, verso 4, diz isso, que tudo que está escrito é para o nosso ensino. E Jesus, através dos seus ensinos, né, ele nos mostra que por meio dos dons espirituais, multidões se convertem. Nós vemos isso em João capítulo 11, até chegamos a mencionar na lição passada, né, a importância dos dons espirituais, que é também, né, para confirmar a pregação do Evangelho. E nós vamos ver isso já já. Em João capítulo 11, Jesus nos ensina que por meio dos dons espirituais, multidões se convertem. Olha o que diz, capítulo 11 de João, versículo 45 até o 48, a parte A. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais, os sacerdotes, os fariseus formaram o conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então, observe que eles estão dizendo aqui, se ele continuar fazendo esses sinais, essas maravilhas, muitos vão crer nele. E é justamente esta continuidade, né, daquilo que Jesus já começou a fazer e que nos ensinou para que nós viéssemos a fazer, já que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Em João capítulo 14, versículo de número 12, vai nos mostrar que a igreja ela tem que dar continuidade, né, ao que Jesus começou a fazer. E João 14, 12 diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então veja que Jesus diz que os que creem nele farão em proporção maior, né? Ou seja, a igreja daria continuidade àquilo que ele fez mediante a virtude do Espírito. Em Marcos capítulo 16 e o verso de número 20, nós vamos ver que Marcos escrevendo, né, registrando, na verdade, este fato, onde os discípulos, após a ressurreição de Cristo, saíram para pregar o Evangelho. E diz, e eles, versículo 20 do capítulo 16, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então veja que a pregação do Evangelho, ela foi confirmada, né, através dos dons espirituais que o Senhor concediam a eles. Então veja que a igreja ela tem essa missão, né, de dar continuidade àquilo que Jesus fez e àquilo que Jesus ensinou. A igreja é a única apta a exercer os dons espirituais aqui na terra. Isso porque em Efésios, né, nós vamos observar no capítulo 1 que Deus, através do seu propósito, né, através da sua vontade, quando ele diz no versículo de número 3, capítulo 1, verso 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua graça. De sua vontade, aliás. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, foi da vontade de Deus, foi do propósito de Deus, foi da finalidade de Deus, né, que toda a raça humana fosse salva pela pessoa de Cristo, para que em Cristo todas as coisas fossem convergidas para a glória de Deus. E no capítulo 2 de Efésios, versículo 14 ao 16, vai nos mostrar que porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, né, derribando o aparelho de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo os dois povos, né, judeus e gentios, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então em Cristo foi formada a igreja. E como Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a única apta para exercer os dons espirituais aqui na terra, dando continuidade ao que Jesus começou a fazer e ensinou para que assim o fizéssemos. Quando lemos no capítulo 3 de Efésios, versos 10 e 11, ele deixa claro isso, mostrando que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, os dons espirituais, ele tem esta finalidade de confirmar a pregação do Evangelho que está sendo realizada pela igreja. E quando a igreja prega o Evangelho e mediante a virtude do Espírito Santo, o Senhor confirma a pregação da palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Mas em Coríntios também mostra, né, que um dos propósitos dos dons espirituais, né, que na verdade o propósito final, a finalidade final de tudo isso, é sem dúvida alguma a glorificação do nome do Senhor. Ou seja, o propósito dos dons espirituais é para glorificar a Deus. Né? O propósito final é para glorificar a Deus. Mas a Bíblia ela nos mostra, como já acabamos de ler, e lemos isso em Marcos 16 e 20, que o Senhor confirmava a pregação da palavra. Então, a gente vê que um dos propósitos dos dons, né, é para a confirmação da pregação do Evangelho. Eu gosto muito de ler aquela passagem lá de Hebreus, né, capítulo 2, e o verso de número 3, porque ele deixa tão claro ali o texto, como também nós lemos, né, em Marcos, mas eu gosto muito dessa passagem aqui, porque ele está falando justamente da pregação do Evangelho, que muitos passaram a crer, né, capítulo 2 e o verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres, ou seja, o Senhor iniciou a pregação do Evangelho, né, mas foi dado continuidade pelos discípulos. E esta pregação foi testificada por Deus através de milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então veja que um dos propósitos dos dons espirituais é a confirmação da pregação da palavra. Mas a Bíblia também fala em 1 Coríntios 14, versículo de número 3, que um dos propósitos, né, e a qual a lição ela vai tratar, né, dos dons espirituais é a edificação da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o verso de número 3. Olha o que ele diz. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Quando se fala que o dom da profecia é para edificar,
Edificar, irmão, significa progresso, progredir em crescimento, progredir em intimidade, progredir em comunhão, né? Fala de crescimento na intimidade com Deus e crescimento na comunhão com os irmãos. Então, o dom, ela tem essa finalidade de edificar a igreja, de exortar, que aqui é encorajar, animar, promover satisfação e alegria. Então veja que o dom também tem esta finalidade, como também de consolar. Logo, os dons fazem com que a igreja cresça em intimidade com Deus, cresça em comunhão com os irmãos, promovendo encorajamento, ânimo, satisfação, alegria e consolação mútua. Porque os dons, irmãos, ele tem esse propósito: exercitar o amor entre os irmãos, fazendo com que um dependa um do outro e cuide um do outro. É o que Paulo trata lá em Efésios, no capítulo 4, né, versículo de número 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos pular para o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? E chegar à unidade da fé aqui é para que todos falem a mesma língua doutrinária. E ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, para que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, para que todos tenham intimidade com Ele. A varão perfeito, ou seja, para que todos cheguemos à unidade da maturidade espiritual. A medida da estatura completa de Cristo, para que todos alcancemos a semelhança de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, versículo 14, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, né, quando eu exerço o dom que Deus me deu, né, de acordo com o que fala lá em Romanos 1 e 11, e parece que o versículo 12 também, que diz que o dom deve ser compartilhado ao outro, e não para si próprio. O único dom que edifica a si mesmo é o dom de línguas. Quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, como diz a palavra. Mas os dons espirituais têm esse objetivo de edificar o outro, consolar o outro, de encorajar o outro. E aí ele diz, versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Quando cada um faz a sua parte, quando cada um exerce o dom que recebeu da parte de Deus, e quando aquele que possui dons espirituais, exercita este dom em amor, diz o texto aqui, olha o que acontece, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, os dons espirituais têm o propósito de exercitar o amor entre os irmãos, fazendo com que um dependa um do outro, uma vez que os dons, como diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, que também vai mostrar que o dom é para a glória de Deus, o apóstolo Pedro vai nos mostrar que, capítulo 4, verso 10, ele vai nos mostrar que cada um deve administrar o dom ao outro. Olha o que ele diz. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá,
para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, quando cada um de nós, né, exercitamos os dons que Deus nos concedeu, nós edificamos o outro. E assim, eu edificando a você, você edificando a mim, mutuamente, né, exercitando esses dons, demonstra que eu tanto dependo de você para ser edificado, como você depende de mim para ser edificado. E nesse exercício mútuo, né, um dependendo do outro, um cuida do outro, é o que Paulo fala em Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 25, quando ele diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Então, como podemos observar, amados irmãos, que o propósito dos dons espirituais, né, há um propósito final, que é para glorificar a Deus. Né? No fim de todas as coisas, né, é para a glória de Deus. E a gente pode ver isso, né, em Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Olha o que ele diz. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o propósito final, né, dos dons espirituais é para glorificar a Deus. Mas há propósitos, né, que são há propósitos que também foram estabelecidos por Deus, né, mediante os dons espirituais, que são para edificar a igreja, né, fazer com que ela cresça em intimidade com Deus, cresça em comunhão com os irmãos, seja encorajada, animada, fortalecida, que haja o promover da satisfação, da alegria, do consolo, né? Tudo isso faz parte do propósito dos dons espirituais, como também, né, a confirmação da pregação do Evangelho, para que vidas em massa, né, se convertam a Cristo e para a glória do Senhor. Então, irmãos, durante esse trimestre, né, vamos ser bastante abençoados, onde nós vamos estudar cada dom específico, né, a partir da lição de número 3 até a lição de número 13, né? Vamos ter 10 lições, 11 lições daqui para frente, que vai tratar de forma específica a respeito desses dons, que vai nos enriquecer cada dia mais. Então não perca as aulas, né? Principalmente as aulas na escola bíblica dominical, presencial na congregação da sua igreja. Né? É muito importante, como disse, né, o nosso amado pastor Antônio Gilberto, né, que a escola bíblica dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor no dia do Senhor, que no caso é no domingo. Né? Mas no nosso, em particular, nós estudamos no sábado à noite, né? Mas o que importa é que não percamos, né, nenhum ensinamento que vai nos ser transmitido pelos irmãos, né, que foram capacitados e revestidos com essa graça de ensinar, para nos trazer inúmeros ensinamentos e importantíssimos ensinamentos, né, a respeito dessa doutrina maravilhosa dos dons espirituais, que a igreja precisa, né, dar continuidade nesses últimos dias, onde eu falei até no vídeo passado, onde o evangelho está sendo banalizado de uma forma muito grande nesses últimos dias, fazendo com que muitas pessoas, né, não venham dar credibilidade ao evangelho. E como eu creio perfeitamente que Deus há de derramar um grande avivamento, né, e eu creio que as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo
né, serão derramadas na vida dos amados irmãos e mutuamente exercitando em amor para a glória de Deus, multidões se converterão aos pés do Senhor, para que em tudo Deus seja glorificado. Então, até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus nos abençoe, que Deus vos ilumine, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.